Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Gabriela Parpinelli, sou psicóloga, especialista em análise do comportamento e especialista em neurociências aplicadas à aprendizagem. Vou mostrar para vocês hoje uma caixinha muito legal que trabalha metáforas ou expressões idiomáticas. Essa caixinha é uma caixinha bem complexa, certo? Então, para que vocês consigam trabalhar elas, talvez seja importante que antes vocês trabalhem algumas metáforas um pouco mais simples, certo? Eu vou mostrar para vocês entenderem o nível de complexidade. O nome da caixinha é Tirando de Letra. Aliás, tem até o símbolo aqui do autismo, então as autoras pensaram muito bem nas nossas crianças. Essa caixinha, ela é muito legal porque assim, ela apresenta várias expressões que a gente usa no dia a dia, às vezes a gente usa de uma forma tão automatizada que a gente nem para e pensa o como deve ser difícil crianças autistas com um pensamento tão literal, tão concreto, entender o que a gente quer dizer. Parece algumas expressões meio, sei lá, meio doidas. E aí, a descrição dela, dessas metáforas e os exemplos são muito legais. Entretanto, elas descrevem aqui um objetivo para ser trabalhado que eu acho que precisaria de um certo ajuste. Acho que talvez eu teria modificado um pouco algumas coisas. Então, eu vou dizer para vocês como que elas colocam uma forma de usar, uma forma, claro, que a gente sempre pode criar em cima, e qual a observação que eu coloco em cima disso. Então, a proposta dela é que você escolha uma carta ilustrada e coloque inicialmente apenas 2 cartas na mesa que tenham apenas o texto, que no caso é a expressão idiomática, sendo que uma vai ser a resposta correta, ou seja, correlacionada a essa descrição, e a outra é uma resposta errada. Entretanto, eu fiquei pensando que talvez não teria uma funcionalidade tão grande, porque no próprio texto aqui ela acaba colocando a expressão idiomática, quando ela fala abra o jogo e diga tudo o que está acontecendo. Então, se é uma criança que sabe já ler, que sabe parear, enfim, facilmente ela vai identificar que a carta correta é abrir o jogo e não agarrar com unhas e dentes. Então, não sei se eu usaria muito esse objetivo. O que eu poderia propor, assim, que seria uma modificação na carta, seria, por exemplo, quando eles, em vez de eles escreverem um abra o jogo, eles contassem só a descrição de uma situação. Eles poderiam ter escrito apenas: conte a verdade para os seus pais, seja honesto com eles, diga tudo o que está acontecendo, revele todos os detalhes da situação. Pronto, sem dizer eu abri o jogo. Aí sim a criança teria que pensar: nossa, o que quer dizer quando a gente tem que contar toda a verdade, tudo o que aconteceu para os nossos pais? Será que tem mais a ver com a expressão abrir o jogo? Que se a gente pensar como uma criança autista com pensamento literal, não faz muito sentido. Parece que você pegar um jogo e abrir a caixa. Ou agarrar com unhas e dentes, ela pensar: meu Deus, o que é isso? Eu vou ter que pegar uma pessoa, arranhar ela, morder essa pessoa. E o que será que tem mais a ver com essa cena? E aí eu acho que ela conseguiria ter mais produtividade nesse objetivo e parear. Bom, isso é uma percepção minha, tá? Se vocês acharem que esse objetivo descrito pelos autores é interessante para o paciente de vocês, às vezes é simplesmente para motivar ele a entrar, né, na brincadeira, porque aí o custo de resposta seria muito baixo, dado que já tem escrito na própria carta, ok, tá? Eu acho que isso pode ser avaliado caso por caso. Depois elas propõem que você escolha 3 cartas com descrição, tá? Depois elas propõem que vocês escolhem. Nossa, corta. Depois elas propõem que vocês escolham 3 cartas ilustrativas com a descrição da expressão idiomática e coloquem na mesa, randomizado, as 3 expressões idiomáticas referentes. E aí sim ela teria que fazer um pareamento. Mesmo assim, temos o problema de continuar tendo escrita a expressão aqui, e se a criança
conseguir ler, vai ser muito simples. Se for uma criança que não lê ainda, ela apenas através, né, da escuta vai ter que tentar entender e lembrar da expressão que foi dita para aí sim conseguir parear. Esquece, corta, tá muito ruim. Bom, a proposta então das autoras para deixar o objetivo um pouco mais difícil seria depois, num segundo momento, você escolher 3 cartas ilustrativas com a descrição das situações de expressões idiomáticas distintas e pegar 3 cartinhas apenas com as expressões idiomáticas referentes às cartas ilustradas e colocar na mesa para que a criança consiga correlacionar, ou seja, parear a expressão com a descrição. Sendo que aquilo que eu falei, na descrição já tem escrita, né, a expressão idiomática, então acaba sendo uma dica muito fácil para que a criança consiga entender. Mas eu utilizo de uma forma bem mais simples. Normalmente eu faço o seguinte, por exemplo, essa expressão aqui, né, que todo mundo conhece, amigo da onça. Então, no primeiro momento, eu não mostro a carta ilustrativa. Eu apenas mostro a expressão e pergunto para ele: o que significa amigo da onça? E aí, muitas vezes, vocês vão ouvir explicações muito engraçadas, né? Ah, o amigo da onça é o leopardo. Ah, é o leão. Não, mas vamos pensar numa situação para conseguir entender essa expressão, porque a gente não vai poder interpretar ela de forma literal. Então, vou te contar uma situação. Por exemplo, ela finge ser sua amiga, mas não é. Chama você de querida e fala muito mal de você para as outras amigas da turma. Eu, Gabriela, terminaria a carta aqui, mas eles continuam e colocam: ela é amiga da onça. O que a expressão quer dizer? E aí eu faria a criança tentar entender nesse contexto a expressão. Depois que ela conseguisse entender, eu tentaria trabalhar com ela, dela pensar em outras situações onde a gente poderia colocar essa expressão de uma forma contextualizada. Então, eu não simplesmente trabalho uma carta e passo, próximo. Não, eu tento trabalhar com múltiplos exemplares para que ele tenha mais possibilidade de inserir isso no seu repertório e conseguir colocar no cotidiano dele situações onde podem vir a acontecer, né? Então, por exemplo, uma amiga da mãe dele contar uma fofoca sobre ela e na frente parecer que ama ela. A gente pode criar contextos diferentes, tanto de situações onde ele pode criar, como situações que ele pode observar no dia a dia que aconteçam com ele ou com pessoas próximas a ele. Outra coisa que eu acho muito legal é fazer tipo uma história em quadrinho. E aí depois de você explicar, você pedir para ele criar uma situação onde ele usaria essa expressão. Aí normalmente eu pego uma folha branca, divido em 4 partes e peço para ele desenhar uma história onde o personagem em algum dos quadrinhos vai ter que usar essa expressão de forma adequada, no sentido de contextualizada, tá? E aí é muito legal, porque mais uma vez a gente vai trabalhar também o quê? Funções executivas. Porque se eu estipulei que ele tem que contar uma história em 4 partes, dado que a folha foi dividida em 4 partes, ele vai ter que fazer o quê? Pensar nas partes, organizar as partes, para que ela tenha coerência, tenha começo, meio e fim. E dentro desse começo, meio e fim, tem tal objetivo que eu coloquei, que é inserir a fala de um dos personagens com a expressão que a gente acabou de trabalhar, certo? Só mais uma dica. Essa caixinha, como eu falei no início, eu acho que ela tem algumas expressões bem complexas, do que pra gente parece muito simples, para eles acaba sendo muito difícil. Então, antes de eu usar essa caixinha, eu normalmente trabalho algumas metáforas mais simples do nosso cotidiano. Tem algumas imagens na internet que vocês podem procurar no Google bota lá, expressões idiomáticas, fotografia. Que tem um fotógrafo, não sei o nome dele, que eu pesquisei isso já tem muitos anos, meu material tem uns 10 anos plastificado, que ele tirou fotos de situações onde
ele colocava as metáforas sendo compreendidas de forma literal. E aí eu imprimi, plastifiquei e trabalho primeiro com essas, depois eu uso a caixinha. Por exemplo, essa daqui. Qual metáfora é essa, gente? Essa é muito fácil, hein? Engolindo sapo. Tcharam! Engolindo sapo. E aí, eu vou trabalhando com a criança. Nunca dou a resposta do que é metáfora. Eu vou fazendo ela pensar em situações. Como ela ainda não entende essa metáfora, eu vou falar, por exemplo, quando um amigo te xinga de chato, feio, fala que a sua letra é horrorosa, e aí você não fala nada, mas você fica muito triste, pensando, poxa, eu não gosto quando ele fala assim comigo. Nossa, você não falou o que você estava pensando, o que você estava sentindo com seu amigo? Não. Então, nessa situação, você engoliu o sapo, né? E aí, às vezes, ele não vai entender na primeira, eu vou construindo outras situações. Até que uma hora ele, isso é engolir o sapo. E aí, eu vou fazendo todo aquele processo que eu já falei para vocês, né? De ampliar o repertório com múltiplos exemplares. Eu faço, tipo, uma história em quadrinho com ele, com uma situação nova, sempre criando situações novas para aumentar também a flexibilidade cognitiva e a questão da criatividade. Enfim, vocês podem pegar na internet, que tem várias situações legais. Tirar água do joelho, enchendo linguiça, segurando vela. Essa é difícil deles entenderem, mas depois de um tempo eles pegam, principalmente os adolescentes. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das dicas, das formas diferentes de se trabalhar. Metáfora é uma área bem difícil, já é um nível, né, bem mais complexo, mas se vocês trabalharem com criatividade, de uma forma consistente, com múltiplos exemplos, eles conseguem sim aprender e, inclusive, eles acabam nos surpreendendo no dia a dia usando metáforas que eles aprenderam com a gente e que eles começaram a observar de outras pessoas e internalizar no repertório deles. É isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui assistindo todas essas dicas. Espero que vocês consigam colocar na prática clínica de vocês ou estimulando o filho de vocês em casa também. Com certeza vocês vão ter aí várias situações muito engraçadas, porque sempre tem interpretações que a gente nunca pensaria e eles nos surpreendem, certo? É isso. Um beijo e tchau, tchau!